Alô, amigos queridos do nosso blog do Espiritismo. Estamos retornando aos nossos minutinhos psicológicos, hoje para falar a respeito do amadurecimento. Estivemos pesquisando as obras de Joana e temos um material bem interessante. Então, no livro O Ser Consciente, Joana nos ensina, ou propõe, analisa, de que o processo nosso de amadurecimento do espírito, ele se dá por etapas. Vamos ver o que ela diz. Ela diz o seguinte: o processo se inicia através de um amadurecimento afetivo. Bom, então eu gostaria aqui de lembrar o que significa afetividade, para a gente entender o que ela está dizendo. A afetividade se define como um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, que no dicionário diz que eles podem ser acompanhados de impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. Então, é algo que mexe com a gente, né? Como lidar com essas coisas no nosso íntimo. Então, como ela fala de amadurecimento afetivo, ela está dizendo o seguinte, que a maneira como a gente lida intimamente, internamente com emoções, sentimentos e paixões em situações agradáveis ou desagradáveis, tristes, felizes, etc., né, nos levam a um amadurecimento íntimo em que nós vamos ficar bem internamente, né? O indivíduo fica bem consigo mesmo. Quando a gente aprende a lidar com esse dia a dia e a lidar consigo mesmo, ela diz que o segundo passo do amadurecimento é o amadurecimento mental, que significa que o indivíduo, entendeu, passa a compreender de que a vida tem um significado, um propósito. A gente não está aqui simplesmente para se divertir, ganhar dinheiro, trabalhar, sofrer. Não. A vida tem um propósito. Então, o amadurecimento mental leva o indivíduo à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido principal e maior é a imortalidade. Com essa identificação, a partir daí alteram-se os interesses e as paisagens, né, da pessoa se clareiam ao sol da razão. Isso faz com que o indivíduo, digamos, estruture a fé nos outros, nas outras pessoas, na vida e em Deus. O amadurecimento mental, que se adquire pela emoção e pelo conhecimento, que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização pessoal, íntima, né? Aquela que nos dá uma sensação assim de completude. Eu estou maior, eu estou melhor, mais íntegro. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, aquele inicial, consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Então, primeiro se dá o amadurecimento afetivo, o indivíduo se encontra consigo mesmo, se percebe, se entende. Depois, a partir do amadurecimento mental, ele passa a entender os outros, o contexto, a vida. E tem um passo mais avançado, que ela chama de amadurecimento moral, que se amplia, se apresenta como um desafio responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. Ou seja, eu já estou bem comigo, já compreendo os outros, a vida, o contexto, Deus, e agora eu entendo que eu preciso crescer,
avançar e evoluir. Então eu atinjo um amadurecimento moral que me dá força, compreensão, tenacidade, coragem para ir adiante e entrar pela porta estreita e começar a escolher direito. Não mais simplesmente me deixar levar pelos instintos, como ele disse, como sensações grosseiras e imediatistas. Então, o Joana diz assim, a escala de valores rompe o limite das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene, eterna, que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo, compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio, nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outro. Ou seja, aí a pessoa aqui entende o que é amar ao próximo como a si mesmo. É uma situação muito difícil para nós quando a gente tem que escolher. Quando temos que escolher, em geral, assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quem vem depois vem lá atrás. Então, o amadurecimento afetivo, o amadurecimento mental e o amadurecimento moral. Esse é o patamar para nos levar a planos muito maiores. A maturidade moral liberta por despedaçar os códigos da hipocrisia e das circunstâncias que facultam o desenvolvimento do egoísmo, da vaidade, da autocracia. Essa realização moral é dinâmica e entusiasta e alarga as possibilidades de crescimento ético, estético e espiritual do ser. Quer dizer, nós vamos nos tornando maiores, melhores, mais bonitos. Bonitos no sentido espiritual, né? Dois sensos morais surgem no contexto de maturação. O convencional, que é o aceito, oportunista, e às vezes até amoral ou imoral, porque é imposto pelas conveniências de cada época, civilização e cultura. E o senso moral verdadeiro, que supera os limites ocasionais e sobrepaira legítimo em todas as épocas, qual aquele, diz ela, estatuído no Decálogo e no Sermão da Montanha. Ou seja, às vezes existem certas regras, leis, códigos que valem para um período, para uma civilização. Naquele momento, naquele estágio evolutivo daquele grupo, aquilo ali é válido. Por exemplo, alguns anos atrás, enforcar uma pessoa em praça pública, em vários locais, era normal. Era legal, a pessoa era condenada à morte por enforcamento. Hoje a gente não pode imaginar uma coisa dessa. Então, entre o legal e o moral tem uma diferença muito grande. Aqui ela está dizendo que tem coisas que valem para um período, porque dentro do grau de evolução daquela civilização, aquilo ali está tranquilo. E tem outras coisas que superam tudo isso, são códigos universais. Como ela deu exemplo lá no Decálogo, né? Os 10 mandamentos, aquilo ali retrata as leis universais. Em qualquer mundo evoluído que você encontrar, aquilo ali tem validade, porque é algo universal, como também aquilo que está no Sermão da Montanha, como ela diz. São verdades eternas, são verdades em qualquer lugar, em qualquer época, sempre. Hoje, amanhã, sempre serão verdades, sem haver alterações. A conquista da maturidade moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização do ser e, obviamente, da sociedade geral. Quando eu melhoro, quando você melhora, quando o outro melhora, a sociedade melhora. A gente acha que primeiro ela vai melhorar para a gente melhorar. Não, é o contrário. Nós fazemos com que ela melhore melhorando.
Já na obra Autodescobrimento, ela nos traz o conceito de amadurecimento psicológico. Falamos sobre o afetivo, sobre o mental, sobre o moral, agora ela fala sobre o amadurecimento psicológico. Quando nos ensina que ele conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes do conhecimento que ainda tem que adquirir. O que significa isso? Bom, eu já entendi perfeitamente o seguinte: se eu sou um espírito que habita um mundo de provas e expiações, então se existem mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestiais, com certeza meu conhecimento, meu saber, minha inteligência ainda são limitados. Sou um aluno principiante. Então, não há razão, dentro dessa perspectiva mais lúcida de entender o universo, Deus e todas as propostas da vida, que eu preciso entender que nessa jornada eu estou iniciando. Ou estou num ponto ainda bastante principiante desse processo. Então não há razão para eu me julgar alguém superior, inteligentíssimo, vaidoso, de forma nenhuma. Então ela diz que isso é uma questão de amadurecimento psicológico, é você se entender dentro de um contexto muito maior que apenas o planeta Terra. Então, nesse caso, o indivíduo, adquirindo esse amadurecimento psicológico, ele percebe a sua própria pequenez diante da grandeza do universo. E, obviamente, aqui eu não vou ficar assim, também eu não sou nada. Não, eu sou um ser importante, criado por Deus, você também é, cada um é, mas que precisamos evoluir. Então, quando eu entendo esse contexto, o meu empenho vai se concentrar no amadurecimento psicológico para eu entender o seguinte: eu preciso me esforçar para evoluir. E aí eu vou conquistar a mim mesmo dentro de uma perspectiva muito mais ampla. Um dia eu quero construir planetas, sistemas solares, conduzir comunidades. Então, isso é uma coisa lá na frente, mas eu preciso adquirir esse amadurecimento psicológico para me colocar de forma correta dentro do meu atual contexto, no sentido de me levar a outros. Obviamente nesse caminho, eu vou acabar fatalmente evoluindo, porque uma das leis de Deus é a lei do progresso. E esse progresso nunca cessa. Então, a partir daí, traça-se um imenso programa de conquistas, que foram iniciadas lá num período em que a consciência nossa ainda estava no sono, dormindo. E aí fomos passando pelos diversos níveis de progresso, autodescobrimento, e vamos chegar lá. E à medida, diz Joana, que vão sendo fixados os patamares a alcançar, mais amplas perspectivas de triunfo se dilatam no ser, que se identifica com a vida e alça-se aos valores mais expressivos que passa a descobrir e a ter a necessidade de vivenciar. Então, o céu é o limite, mas a gente precisa ir por etapas. Reflitamos.